Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Boa noite. A palavra está correndo, certo? Esse é o chamado que Deus nos deu. É isso que estamos ouvindo. Povo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Temos conversado muito sobre unidade no ministério. Mas hoje é um tema que nunca foi falado neste ministério da forma como vai ser falado. No passado tocamos brevemente nesse tópico com outras abordagens. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem irá instruí-lo? Mas eu tenho a mente de Cristo, não é? Mas nós temos a mente de Cristo. Seria interessante perguntar: o que é a mente de Cristo? Porque eu tenho dito que mesmo estando no sistema, eu disse: temos a mente de Cristo. Mas era realmente a mente de Cristo para repreender, a mente de Cristo para muitas coisas, mas não da forma que o apóstolo Paulo explicou corretamente. Diz, por exemplo, vamos observar, a pergunta é: o que é a mente de Cristo? Vamos ver isso biblicamente. Não vamos dar opiniões pessoais, vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Estamos todos? Rapidinho, sim. O apóstolo diz que ele teve essa experiência. Ele diz, nos dando a conhecer o mistério de quê? O que Paulo diz aqui: Senhor, mostre-me sua vontade. O que Paulo fala aqui? Se você dissesse ao apóstolo Paulo: você conhece a vontade de Deus? Ele diria que ele a fez conhecer para mim. Eu sei. Em outras palavras, o que Deus pensa no paraíso, eu penso aqui na terra. Não preciso ir ao paraíso para saber a sua vontade. Ele já nos revelou. Fale: eu conheço a vontade do Senhor. Isso é um mistério. Você sabe o que é um ser humano finito, com carne, magro, com fraquezas, que pode dizer aqui na terra: apesar das minhas experiências ou de quem eu fui, conheço a vontade do Senhor. Então, se você conhece a vontade do Senhor, isso é parte de quê? Da mente de quem? De Cristo. Por isso ele dizia que temos a mente de Cristo, por quê? Porque conhecemos a sua vontade. No sistema, eles não conhecem a vontade do Senhor. Eles dizem: a vontade do Senhor, isso é algo tremendo. Eles não revelam isso a ninguém. Paulo diz que a ele já havia dado. Vamos para o próximo aspecto dessa vontade. Gálatas. Vamos voltar ao livro anterior, Gálatas 1, versículo 1. Ele diz: Paulo, apóstolo não de homens nem por homem, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele é apóstolo de quê? Não de quê? Isso significa que Paulo não foi a Jerusalém perguntar aos apóstolos: o que eu preciso fazer para ser apóstolo? Eles não o ordenaram apóstolo. Ele diz: mas por Jesus Cristo pessoalmente foi ele quem me chamou de apóstolo. E veja o que o versículo 11 diz para corroborar isso. O versículo 11 do mesmo livro diz: mas eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho que eu anuncio não é segundo o homem. Pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas sim por revelação de quem? Quem pode dizer isso na terra?
Como foi que lhe revelaram? Vocês se lembram que ele disse: conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao paraíso e lá ele me comunicou? Então, é por isso que ele diz aqui, vejam, o evangelho que os outros é outra história, mas eu, o apóstolo Paulo, o evangelho que eu prego, não recebi de Pedro, de João ou de qualquer um. Eu não fui a Jerusalém, não estive com ninguém. Um dia, Jesus Cristo me levou ao paraíso e me disse: Paulo, você é o único que vai conhecer o evangelho. Então, se você conhece a vontade de Deus e agora conhece o Evangelho de Deus, isso não faz parte da mente de Cristo? Ninguém no sistema pode te dizer isso. Eu possuo a mente de Cristo. Ele pode te dizer: eu possuo a mente vazia de Cristo. Não sei o que é, não foi ativada em mim. Eles a possuem, eles têm, mas não está ativada. É como quando você tem um aparelho telefônico na sua casa e você tem lá como enfeite e alguém chega e diz: posso fazer uma ligaçãozinha? E você diz: é que está desconectado. Bem, este é o sistema protestante em todo o mundo. Eles estão ligados, mas não conectados. Eles não conhecem a mente de Cristo, não foi ativada para eles. E eles falam sobre Deus, falam muito bonito sobre Deus, e você diz a ele: faça uma oração, excelentíssimo Deus e Pai de todos, e eles falam de forma bonita, mas quando você vai ao ponto, eles não conhecem o Evangelho, não conhecem a vontade de Deus. Desde Roma até as últimas partes do mundo, o Evangelho e a vontade de Deus até agora não foram conhecidos. Fora do ministério crescendo em graça. É forte dizer isso. Não é um pouquinho forte dizer isso? A questão é se é a verdade. Vamos analisar outro aspecto desse mistério. Vamos transitar de Efésios para Filipenses e em seguida para Colossenses. Capítulo 1, versículo 26. O ministério. O que é um mistério? Algo que não é revelado a quem? A mente dos homens? Você não ouviu as pessoas dizerem: muchacho, isso é um mistério? Preste atenção no que Paulo diz. O mistério que esteve escondido por séculos e há muito tempo, mas agora há 2000 anos. Mas agora, porque ele está falando naquele momento, mas agora isso foi manifestado aos seus santos, a quem Deus desejou revelar as riquezas da glória deste mistério entre os judeus. Entre os gentios. O que é isso? Cristo em vocês, a esperança da glória. Então ouça isso: se você conhece a vontade de Deus e conhece o Evangelho de Deus e agora conhece os mistérios que estavam ocultos, não é essa a mente de Cristo? Por isso é que Cristo diz em vós, ou seja, Cristo ativado na mente. Com o que você serve a Deus neste pacto? Com a carne? Com o quê? Com a mente. Isso significa que uma mente que chega a um ministério, que prega a vontade, os mistérios, é ativada. Você pode dizer com total propriedade: eu possuo a mente de Cristo. Agora, em uma igreja, não dá para dizer: eu tenho a mente de Cristo. Eu vou te dizer o porquê mais tarde. Embora isso faça você pensar, porque estamos fazendo exclusividade aqui. Mas não importa se isso te incomoda. Temos sido irritantes. Ninguém nos entende há muito tempo. Agora incomodamos os entendidos, mas eles ficam curiosos para saber um pouco mais antes de dizer quem são essas pessoas e acabam dizendo: tem razão. Portanto, o mistério, a vontade,
O Evangelho é sinônimo de quê? Da mente de Cristo. Vamos analisar mais um versículo que me interessa bastante. Romanos 16, 25. Repete-se a palavra mistério. Vamos voltar um pouquinho. A palavra mistério é repetida, mas Romanos 16, versículo 25. Preste atenção na exclusividade, diz meu Evangelho. Aqui está especificando. Você sabe, porque o sistema, eles falam, irmão, vamos ler o Evangelho de Mateus. Vamos ler o Evangelho de Marcos. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Vamos ler o Evangelho de São João. E eles têm 4 evangelhos. Porém, não são 4 evangelhos. Paulo afirma que existe apenas um evangelho, aquele que lhe foi revelado no paraíso. Eles pregavam outros evangelhos, que não era o evangelho de Paulo. É por isso que somos exclusivos nisso. Eu estava no avião e um muchacho estava ao meu lado, um nicaragüense. E eu falei para ele, olha, minha filha casou com um nicaragüense e eu estive lá e aprendi isso e aquilo. E começamos a conversar. Fizemos amizade rapidamente e então ele me perguntou, em que você trabalha? E eu disse, sou um conferencista. E que tipo de conferências você dá? São conferências espirituais. Mas como assim espirituais? Bem, são conferências que lidam com o espírito das pessoas, com o seu interior. Ou seja, eu não sou católico nem protestante. Os protestantes e os católicos, todos os grupos cristãos atuais, lidam com seu corpo físico externo. Não se vista, não coma. Hoje é sexta-feira santa. Hoje é sexta-feira de várias coisas. Não se vista. Aparência de religiosidade e um tratamento duro do corpo. Mas isso não nos interessa. Nós ensinamos somente o que o apóstolo Paulo prega, que é para o homem interior. Fortalecidos no homem interior por meio do seu espírito. E ele diz, mas o que você fala? As 14 cartas de Paulo, que é o único evangelho. E ele tinha conhecimento e me diz, eu estudei com os jesuítas. E por que você prega só sobre Paulo? Porque Paulo foi esquecido há quase 2000 anos. E ele diz, não, ele não foi esquecido. Olha, meu filho se chama Paulo. E eu não, mas... E nos templos católicos há imagens de São Paulo. E eu digo a ele, você disse isso. São nomes, são imagens, mas o evangelho de Paulo não foi pregado. E ele me disse, que interessante. E em que se baseia? Então mostrei a ele o mistério de Cristo em carne e Cristo ressuscitado. E ele gostou. Ei, isso significa que as pessoas não conhecem o Evangelho. Você sabe o privilégio que tem de quando vai ao seu país ou a qualquer lugar, te perguntarem no que você acredita e você poder ensinar um ministério e a pessoa responde, como assim? Eu nunca ouvi isso. Mas como você iria ouvir se isso não foi pregado por 2000 anos? O que nós pregamos aqui não foi pregado por 2000 anos. Este ministério é histórico. Deus o tinha reservado para pregar verdades que os príncipes deste mundo desconheciam. Isso é misterioso, não é? É misterioso. Então, olhe o que Romanos 16, 25 fala. E para aqueles que podem, e aquele que pode confirmá-lo conforme o que ele diz... Isso significa que se você ouvir Paulo e estudá-lo, você está confirmado. Se não ouvir o evangelho de Paulo, você não está confirmado. Você é como um carro sem seguro, sem placa e sem licença. Você é um passaporte vencido ou um medicamento vencido. Você deve ser confirmado. Por que Deus te trouxe aqui? Para que te trouxe? Para brincar com seus sentimentos e dizer, se comporte, não faça nada de errado, venha à frente que vamos orar por você? Isso são enganações. Você precisa ser confirmado, precisamos ativar sua mente. Isso que está aqui para que você se torne um crente em mistérios e conheça quem você realmente é.
Todos que vêm para este ministério devem ser confirmados, não podemos deixar assim. Não podemos deixar você órfão. Você sabia que quem não está confirmado é órfão? Está órfão, é um bastardo porque não conhece seu pai. Imagine que você tem um pai e te perguntam quem é seu pai. Eu nunca o conheci. Ou seja, você não sabe de nada? Eu não sei nada sobre ele. Como é chamado? Não faço ideia. Assim é um crente, ou uma pessoa que possui um espírito e não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele não sabe nada. O que ele sabe é fazer assim. E faz 2 ou 3 orações religiosas, mas não sabe nada da Bíblia, não sabe nada dos mistérios de Deus. Está à deriva, é um navio sem capitão, onde quiser pode encalhar. Assim andam as preciosas pessoas abençoadas que nos cercam. São como barcos sem capitão. Não importa quem seja, mesmo que seja educado ou tenha uma boa posição, você vê que não tem um rumo fixo. Ei, que bom podermos representar algo que dá firmeza, que dá felicidade. Diz: e ao que pode confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação não de Jesus, mas preste atenção, de Jesus Cristo. Porque Jesus foi o filho de Maria. Agora, Cristo foi quem criou Maria. Cristo foi quem se fez presente no ventre de Maria. Quando Paulo menciona Jesus Cristo, refere-se à carne de Deus, que se chamou Jesus de Nazaré, e Deus habitava em Jesus de Nazaré. Quando você diz Jesus Cristo. Agora, quando você menciona Jesus, Paulo o chamou de véu, uma carne. É como você, quando eu menciono o seu nome. E se eu perguntar, de onde você é? Bem, eu sou do Brasil. Eu sou da Colômbia. Você está falando comigo sobre sua carne. Agora, eu preciso descobrir quem você é por dentro. Você precisa me dizer, bem, minha cidadania está nos céus. Porque você é um espírito que vive num vaso de barro. Você é um tesouro em um vaso de barro. A religião não lida com o tesouro, a religião lida com o vaso. Paulo trata com seu espírito e você cuida do seu barro como quiser. A ideia é equipar o seu espírito e depois você lidar com o teu barro. Se você quer se vestir de uma forma ou de outra, that's up to you. Isso é sua escolha. Não há regras aqui. Nesta igreja não existe assinatura de cartão de membro. O sistema faz isso. Quero ser membro da igreja. Bem, você é. Você é um membro do céu. Você faz parte dele porque a igreja é você. Isto é um edifício. Pastor, o que pode ser feito aqui? Aqui se pode fazer de tudo. Cristo disse, Paulo disse, irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas aqui não há regras. Os membros desta igreja não vão ao cinema, não vão a isso, não podem fazer aquilo, não podem se casar novamente, não podem se divorciar. Isso é irrelevante, são coisas terrenas que vocês resolvem aqui. Quem sofre é você. Deus não sofre quando você se divorcia, quem sofre é você. Deus procura um novo marido ou esposa para ver se você se acerta com o segundo ou a segunda, ou busca outro para ver, mas isso é besteira. Por isso há tantos divórcios, porque as pessoas dizem, Deus me ama, mas eu vou fazer de qualquer jeito, e fazem. Mas quando se ilumina o entendimento, suas vidas governam melhor as situações terrenas. Uma mente ativada neste pacto resolve os problemas do seu casamento mais facilmente do que uma mente não ativada e que vive com medo. Então Paulo diz que este era um mistério que estava escondido. Agora preste atenção nesse pequeno detalhe que vou contar agora.
A mente de Cristo nunca esteve presente. O que se fez presente foi o pacto de Moisés destinado à carne. Essa não era a mente de Cristo. Esses foram mandamentos acrescentados por causa das concupiscências e das transgressões. Agora, a mente de Cristo, ou seja, como Deus pensa sobre os mistérios, isso ficou escondido por séculos e eras. Deus não revelou isso a Pedro ou aos apóstolos. Ele esperou o apóstolo Paulo chegar. Então, a Paulo revela a sua mente. Então, quando Paulo morre, a tela se apaga. A mente de Cristo se apaga outra vez. Após a morte de Paulo, a mente de Cristo é removida da terra e surge a diversidade. Diversidade é, eu penso assim, você pensa assado, o outro pensa assim, você é batista, você é pentecostal, você é evangélico, você é carismático, você é católico, católico tradicional, católico carismático, presbiteriano, porque a mente de Cristo desapareceu da terra. Todo mundo pensa de forma diferente. Existem muitas religiões porque a mente de Cristo não está ativada. Quando se ativa a mente de Cristo, então todos falam a mesma coisa. Na Colômbia falam o mesmo, no Brasil falam o mesmo, em El Salvador falam o mesmo, na Guatemala falam o mesmo, em Porto Rico falam o mesmo, em Miami falam o mesmo, porque é a mente de Cristo. Imagine uma mente que fala 20 coisas de uma só vez. Tem que ser uma só mente, que é a mente de Cristo. Vamos ver na primeira carta aos Coríntios, no próximo livro, capítulo 1. Aí mesmo onde estivemos, veja o detalhe do versículo 12. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Você percebe que está escrito ali, o Espírito do mundo em letras minúsculas. Hello? Dois, 12, desculpe. Falei 1, 12. Pois é, havia diversidade, percebeu? 2, 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para quê? Para brincar, para que nossos pelos fiquem em pé, para ter uma experiência mística, para ver ghost, fantasmas voando. Para que foi que se manifestou a mente de Cristo, o Espírito de Deus? Para que entendamos o que Deus nos concedeu. Você sabe o que Deus lhe deu? Se não souber, esta noite você não está confirmado. A mente de Cristo não foi ativada em você. Você precisa vir aqui e sentar-se por alguns meses enquanto ativamos a mente de Cristo. E logo você começará a reinar em vida. E não importa onde você está e suas necessidades financeiras. Se você está em Cuba, mande uma carta aqui. Estamos reinando em vida, somos prósperos. Porque a mente de Cristo não respeita as condições de um governo. Se ativarmos a mente de Cristo em você, seu lamento se tornará uma dança. E mesmo que você tenha necessidades financeiras, você começa a falar imediatamente e a dizer, são situações temporárias, isso vai ser resolvido agora mesmo. E se o seu casamento acabou, você fala, bom, essa é uma pessoa abençoada que não me entendeu, não soube me valorizar, deixa ele ir, é melhor, vou deixá-lo em paz. E você também não fala mal dele. Quem tem a mente de Cristo não fala mal de ninguém. Você não percebe que isso é a mente de Cristo? Você começa a ver tudo de forma diferente. E se você tem uma doença, você diz, bem, Deus sabia disso, mas eu recebo que estou curado. Fique tranquilo, fique em paz e fale com seu corpo, porque serve bem. Nós não recebemos a mente do mundo, o espírito do mundo. Essa mente é a mente natural. Paulo diz aqui que não temos mais aquela opção de ter apenas a mente do mundo, o espírito. Espírito significa opinião, pensamento, atitude. Não recebemos a mente de psicólogo tal. Não recebemos a mente disto ou daquilo, ou de todos aqueles grandes escritores e filósofos. Não lido mais com essas besteiras de livros. A minha vida já não depende das ideias disto ou daquilo, nem dos meus estudos, nem do que Platão, nem do que aquele disse. Não é isso. Eu não tenho mais esse tipo de espírito.
Tenho a opinião mais elevada do universo. O Criador do universo está dentro de mim e me faz pensar como Ele. Por isso você vê que neste ministério, ao chegar, encontra, espero, pessoas que o cumprimentam, abençoado como você está, e são pessoas que não se queixam, sempre estão com proceder, boa tarde, boa noite, são respeitosos. Quem quer que você veja aqui te desrespeita, ou que o maltrata, ou que lhe diz algo fora de ordem, é que não tem a mente de Cristo ativada. Pastor, mas ele está aqui há 10 anos e eu cheguei recentemente. 10 anos desperdiçando tempo aqui dentro. Aqui também se perde tempo. Quando você vê um homem que passa dos limites com uma mulher e se tornando rude, é porque ele não ativou a mente de Cristo. Essa pessoa deve ter respeito. Com respeito. Mesmo que ele se apaixone por ela, ele o faz com respeito. Você sabe. Digo porque não posso desquadrar isso, irmão. Não quero que você se sinta mal por gostar de alguém aqui e tentar conquistá-la ou conquistá-lo com respeito. Quem sabe isso aconteça. Aqui acontecem muitas coisas. Veja, aqui as pessoas se separam e se unem. Tudo depende da condição de onde vem. Mas quem tem a mente de Cristo ativada sempre se comporta bem aqui, dentro e fora, onde quer que esteja. No aeroporto. Veja, eu que viajo muito e às vezes passo por momentos difíceis. Bem, outro dia me deixaram em pé. Enquanto as outras pessoas gritavam para a moça que atendia, ela estava tão nervosa, você sabe. Quando chegou a minha vez, ela queria que eu gritasse também. Mas eu disse, relaxa, se eu tiver que ficar, há mais 9 voos para Porto Rico, eu vou no próximo. Entendo que não é sua culpa, fique tranquila. Ela me colocou no próximo voo na primeira classe, viu? Os outros estavam brigando, não conseguiram ir e nem foram na primeira classe. Você consegue mais quando tem um bom comportamento, um bom trato. Não machuque ninguém, mesmo que te machuquem, mesmo que falem mal de você. Quando você tem a mente de Cristo, você é semelhante a Cristo. Você não maltrata, você não machuca, você se coloca no lugar do outro e pensa, caramba, ele estava me tratando assim por causa disso, ele respondeu assim por isso, por aquilo. Algo está acontecendo com ele, mas por que gritar? Por que maltratar? Quem tem a mente de Cristo ativa, age como se Cristo estivesse presente na terra. Essa é a mente de Cristo. Não estamos falando de um gravador, é a mente de Cristo. Não estamos falando de uma experiência carismática que você viveu em outro lugar. Diz que não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Você sabe o que há no sistema? No sistema ouça, quando você foi batizado com o Espírito Santo, certo? E o que acontece? Nossa, isso é uma experiência impressionante. Então você fica místico, diz, uau, isso é impactante. Muchacho, isso é algo tremendo quando você é selado com o Espírito Santo. É que quando você vai a uma experiência carismática e se levanta assim no ar, isso é algo inacreditável. Olha, eu estive lá, eu fui a essa reunião e havia uma sensação, algo incrível que me deixou arrepiado. Mas a mente de Cristo foi ativada em você. Você conheceu os mistérios de Deus, você conheceu a vontade de Deus. A religião é assim, não está confirmada porque estão com a mentalidade errada. O sistema gasta seu tempo procurando milagres e curandeiros. Olha, fulano está chegando, ele coloca as mãos em você e você faz assim, olha, e você cai. Buscando experiências carismáticas. Isso não se trata do que você sente ou de uma experiência que teve quando era pequeno ou pequena, onde viu coisas subindo pela parede. Isso aqui não vale 1 centavo. Essa é sua experiência. Você pode ficar com ela se quiser. Eu não quero. Fique com essa experiência se te ajuda em algo. Fique com ela. Entretanto, isso não será bom para você. O que realmente te faz bem é conhecer primeiramente a vontade de Deus. Número 2, os mistérios de Deus. Número 3, o evangelho das riquezas inescrutáveis de Cristo. Isso vai ajudar você. Isso é o que ajuda.